Agora, nesta noite, quero que você leia comigo o Salmo 90, o Salmo 90. Quero falar hoje sobre a brevidade da vida. E serei breve, como fiz ontem à noite. O 10º versículo do 900 Salmo. Os dias de nossos anos são 3 anos e 10. Isso é 70. E se pela sua força são 80, isto é, 80, contudo a sua força é trabalho e tristeza, porque logo se corta e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira? Conforme o teu temor, assim é a tua ira. Portanto, ensine-nos a contar os nossos dias, para que possamos aplicar nosso coração à sabedoria. Você conta seus dias? Você percebe como cada dia é importante? Pense nisso. Deus disse que se você viver até os 70 anos, poderá viver até os 80. E as Escrituras dizem que se você viver até os 80 anos, é provável que tenha muito trabalho, tristeza, problemas e dificuldades. Há o colapso do tempo ao nosso redor. Você sabia que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia ir era o mais rápido que um cavalo podia correr? E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Pense nisso. Naquelas centenas e milhares de anos, o mais rápido que você podia ir era a cavalo. Depois, em 1910, desenvolvemos uma aeronave militar que percorria 42 milhas por hora. Lembro-me muito bem, como se fosse ontem, quando Lindbergh decolou para Paris e em 33 horas estava em Paris, e achamos que isso era realmente incrível. Hoje em dia entramos em um Concorde, ou algumas pessoas o fazem e chegam lá em 3 horas e meia. E em 1960 começamos a viajar pelo ar a 18 mil milhas por hora quando chegamos à estratosfera. O tempo está desabando sobre nós. Quanto tempo ainda temos? O salmista pediu que o Senhor se lembrasse de como o meu tempo é curto. Eis que você fez os meus dias como um palmo e a minha idade como nada para você. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, quando já passou, e como um relógio. Um relógio dura 4 horas à noite. Um dia é o que o Senhor é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Aquele que está assentado sobre o círculo da terra e os seus habitantes olham para Deus como gafanhotos. A grama murcha e a flor murcha, diz a Escritura. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu me vou secando como a erva, mas tu, ó Senhor, permanecerás para sempre na tua memória, de geração em geração. Pense nisso, Deus permanecerá para sempre, mas nesta terra somos como uma sombra. Estamos todos em declínio e morrendo. Desde o momento em que nasceu, você começou a morrer, porque todos nós estamos caminhando para a morte. Cada um de nós está sujeito à sentença de morte. Não haverá ninguém vivo nesta plateia, eu diria que daqui a 90 anos. Ninguém, todos partiremos. E o que você vai fazer com esses anos? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos há em um dia? Você sabe quantas horas há em uma semana? Agora, se você viver até os 70 anos, seus primeiros 15 serão na infância ou na adolescência. Você passa 20 anos na cama. Os últimos 5 anos são de limitações físicas e você está reduzindo suas atividades. Isso significa que você só tem 30 anos para todo o resto, 30 anos para viver. E parte desse tempo tem que ser gasto com alimentação, trabalho e cálculo do imposto de renda. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é a vida de vocês? É até mesmo um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. O mais velho de nós não viverá muito tempo. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem um dia marcado para você ser levado deste mundo. Você pode estar envolvido em um acidente. Pode ser um câncer, pode ser um ataque cardíaco. Seja o que for, já está definido.
E as Escrituras dizem que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o julgamento. Você estará diante do grande julgamento de Deus para prestar contas de como passou esta vida e o que fez em relação a Jesus Cristo, porque Deus deu seu Filho para morrer por seus pecados. Porque, como você vê, somos todos pecadores. Todos nós temos a mesma doença. Não me importa a cor da pele de vocês. Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração e vê que você tem uma doença espiritual no coração, e essa doença espiritual no coração se chama pecado. E todos nós somos pecadores. Isso significa que violamos as leis de Deus, desobedecemos a Deus, nós nos rebelamos contra Deus, e por termos nos rebelado contra Ele, teremos de enfrentar um julgamento. E Ele vai dizer: afastai-vos de mim. Nunca te conheci. É interessante para mim que as pessoas ricas não possam comprar mais horas. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Você não pode nem mesmo economizar tempo para gastá-lo em outro dia. Você tem pouco tempo hoje. Diz que quer guardar para amanhã. Não pode fazer isso. Há urgência no tempo. A Bíblia diz: redimam o tempo porque os dias são maus. Os dias são muito ruins. Olhamos para nossos jornais e não conseguimos acreditar em todos os assassinatos, estupros e problemas raciais, todas essas coisas no mundo todo. Sim, os dias são maus e temos uma grande tarefa pela frente se quisermos que esta terra seja poupada por muito mais tempo. As Escrituras dizem que devemos redimir o tempo. É uma frase do mundo dos negócios. Significa comprar o tempo. Ouvi falar de pessoas que dão o dízimo de seu tempo. Devemos dar o dízimo de nosso dinheiro. 10% do nosso dinheiro pertence a Deus, se você for cristão. Mas podemos dizimar seu tempo. Reserve 10% do seu tempo e diga: Senhor, isso é seu para o estudo da Bíblia, para a oração. Você diz que passamos muito tempo nas rodovias, indo e voltando, e nas interestaduais, presos no trânsito. Você sabe, inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempo, mas temos menos tempo do que nunca. Temos bem menos tempo hoje que meus pais na era dos cavalos e charretes. No entanto, temos automóveis e aviões velozes, e estamos correndo de um lugar para outro como loucos. E a maioria de nós não sabe o que fazer ao chegar lá. Você tem muito tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo. Você tem tempo para viver conforme sua vontade. Você tem tempo para obedecer a Ele. Você já fez como o salmista disse em 31:15 e se colocou à disposição de Deus quando ele disse: meus tempos estão em suas mãos. Há um filme em exibição nessa área chamado The Commitments. Você já entregou toda a sua vida a Cristo? Isso já aconteceu com você? Ah, você diz sim, eu fui batizado, eu fui confirmado. Vou à igreja de vez em quando. De vez em quando penso em Deus. Mas você realmente se comprometeu com isso? Você está totalmente comprometida com Ele? E você tem certeza de que, se morresse neste momento, iria para o céu? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? É por isso que Cristo veio e morreu na cruz e derramou seu sangue e Deus o ressuscitou dos mortos. Além disso, há a tirania do tempo. Ele nos controla e ficamos frustrados. Correr de uma coisa para outra porque achamos que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus disse: enquanto é dia, importa que eu faça as obras daquele que me enviou. Chega a noite em que ninguém pode trabalhar. A noite virá até você e você não terá a oportunidade de servir a Deus. Sirva-o enquanto você pode. Sirva-o agora. Priorize-o em sua vida. No entanto, no final de sua vida, ele disse: eu terminei o trabalho que você me deu para fazer. Deus tem um plano para a sua vida e você pode concluí-lo com a ajuda de Deus, e Ele lhe dará uma alegria e uma paz que você nunca sonhou que existissem se você colocar sua confiança nele. Ah, sim, quando Jesus deixou a terra, havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas, mas Jesus disse que havia terminado a obra que lhe havia sido designada.
Pelo Pai, Deus designou um trabalho que somente você pode realizar. Você é único. Ninguém pode tomar o lugar de vocês.